Vou chamar então o Dr. Osiris Diacho, é isso? É assim que fala? De Mico. E eu vou começar perguntando para ele, porque eu que preparei esses banners. Ai, você tirou? Volta, volta. Como que foi tocar para 25 mil pessoas? Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado. Agradecer a Deus por ter nos reunido aqui em segurança. Agradecer a toda a organização, na pessoa do Eduardo, que me fez o gentil convite para falar um pouquinho para vocês sobre tributário. Tocar para 25 mil pessoas é um desafio. Você. Não, cara, eu vou ter que ver isso daqui melhor. Esse cara não é de verdade, né? Muito bom, foi uma fase muito boa na minha vida. Eu falo, antes de ser advogado, eu sou músico desde 99, sei lá quantos, 27 anos. E estou trocando os palcos, né? Ainda continuo nos palcos, agora me dedicando mais às palestras. Estava no Rio de Janeiro, Estados Unidos. Então troquei a guitarra pelo microfone, então é sempre muito prazeroso estar compartilhando com vocês conhecimento e tudo mais. E a gente carrega um pouquinho também dessas experiências. Eu falo, toda experiência ela é válida, né? Então eu quero me apresentar para vocês. Então eu sou Osiris, eu sou sócio fundador da Diacho Advocacia, escritório que no último mês de março completou 17 anos. E a gente faz uma advocacia consultiva, preventiva, porque realmente é isso que a gente entende que está o real valor de um departamento jurídico terceirizado, que é o nosso foco de atuação, para os nossos clientes. E aqui a gente começa a convergir, né? Prevenção, RH, desenvolve SST. Então, é aqui onde a gente realmente vai conseguir navegar e caminhar em pontos em comum. Eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre direito tributário. Eu sei que vocês devem estar um pouco ansiosos, reforma tributária, como vai ser, como não vai ser, é um assunto que está bastante em voga. Mas eu não quero aqui entrar na parte técnica, eu acho que esse é o menos importante. Eu acho que o importante é a gente entender como que a gente pode aplicar e como que a gente pode utilizar desses benefícios a nosso favor. Então, eu tenho certeza que hoje vocês não vão sair especialistas em direito tributário, mas vocês vão entender um pouquinho mais de como a gente pode utilizar a parte tributária em benefício nosso e da nossa empresa. Claro que no Brasil a gente tem uma carga tributária bastante elevada, isso não tem como a gente negar, e acho que a reforma tributária ela não veio exatamente para diminuir a carga tributária, ela veio para simplificar. Hoje a gente tem inúmeros impostos que alguns deles serão unificados no tal do IBS, CBS, mas o conceito de como a gente pode aplicar essas questões, ele permanece o mesmo. E aqui a nossa ideia é trazer alguns insights para vocês, enquanto gestores de pessoas, de como a gente consegue utilizar alguns dos benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, em favor da nossa empresa, em favor da parte tributária, economizando, né? Eu tenho certeza que vocês, gestores de RH, quando vão conversar com diretoria, C-levels, e vão pedir para implantar algum benefício, é claro que a primeira pergunta, ou o primeiro questionamento, o primeiro entrave está na parte financeira. Poxa, os nossos custos já são altos, a gente não tem verba para implementar esse benefício, e vocês, enquanto gestores de pessoas, eu tenho certeza que vocês sabem dos benefícios que isso vai trazer na produtividade, no bem-estar, mas claro, a gente está falando de uma questão financeira, a gente está falando de uma questão orçamentária. Então, embora a gente saiba dos benefícios que os benefícios podem trazer para toda a nossa equipe e produtividade, a gente tem esse entrave orçamentário. E está tudo bem, é isso mesmo. Hoje a gente tem que analisar custos, né? Eu também sou empresário, então a gente consegue realmente ter que caminhar nesses dois mundos. Então, a minha ideia aqui é trazer alguns insights para vocês de como a parte tributária pode, muitas vezes, viabilizar a contratação de um benefício, tá? A gente tem aqui alguns incentivos ou benefícios tributários ou economias tributárias que, com um bom planejamento tributário, a gente consegue fazer parte desse benefício ser custeado
pelo próprio governo, através de incentivos e benefícios e descontos na sua parte tributária, ok? Então eu quero começar aqui pedindo um pouquinho da colaboração de vocês, tá? Eu quero saber aqui quem de vocês, só pode levantar a mão, não tem problema, sabe qual é o regime tributário da empresa que vocês trabalham. Legal, bastante gente. Mas menos pessoas levantaram a mão do que pessoas que não levantaram. Ou seja, a maior parte das pessoas que estão aqui não tem a ciência de qual regime tributário a sua empresa está enquadrada. E para a gente entender um pouco dos benefícios que a gente pode aproveitar, dos benefícios tributários que a gente pode aproveitar nesse tipo de contratação, é fundamental que a gente saiba qual é o regime tributário que a nossa empresa está. Eu vou ensinar aqui vocês a identificarem de forma mais rápida, de forma mais célere, de qual é o benefício, o regime tributário que a empresa de vocês está enquadrada. Mas, claro, vocês podem perguntar isso e ter essa informação, às vezes, é muito decisiva na hora de vocês irem negociar com os seus gestores, com o C-Level, para você falar, ó, aqui me passaram esse custo de benefício, mas aqui com a parte tributária a gente vai conseguir aproveitar um crédito X. Então, esse custo, na verdade, ele vai ser diminuído através de um bom planejamento tributário que a gente pode fazer. Então, nós somos da Diatio Advocacia e a gente tem uma parceria com a MoraCare, justamente para que a gente possa fazer com que um bom planejamento tributário, pelo menos nessa parte de benefícios, ele consiga avançar e a gente consiga levar bons benefícios para os clientes da MoraCare. Então, a ideia aqui é a gente entender como o governo pode nos ajudar a negociar com o nosso gestor, com a nossa diretoria e com o nosso C-Level. Então, os benefícios, eles vão muito além de despesa. É claro que, como eu falei, a gente precisa entender que tudo acaba tendo um impacto financeiro, mas eu sei que vocês vão saber muito melhor do que eu, mas é importante a gente repassar aqui a importância de alguns dos benefícios, como o plano odontológico, plano de saúde, para a nossa equipe. Então a gente consegue buscar e reter novos talentos. A gente sabe que hoje é um mercado bastante concorrido, né? Eu tenho muitos clientes na área da construção civil e turnover eu não vou nem comentar com vocês, mas a qualidade desse trabalhador, dessa mão de obra, está cada vez mais escassa, mas quando a gente encontra algum colaborador que realmente faça sentido, a gente precisa ter artifícios para fazer com que ele fique na nossa empresa. Então, você ter os benefícios, com certeza, é um grande atrativo, né? E isso vocês sabem muito melhor do que eu. Saúde organizacional, acho que também foi tema de algumas das palestras aqui, então eu não quero repetir, mas é importante a gente frisar todas essas questões. Engajamento, mas este último aqui, é aqui? Não sei, eu vou errar e vai sair. O último ali, economia tributária, é onde geralmente as pessoas acabam não dando tanta importância, e é aqui que eu quero falar com vocês de como a gente consegue trazer essa economia tributária também, além de todas aquelas outras que a gente comentou. Então, alta carga tributária. Se vocês forem perguntar para o setor fiscal de vocês ou para o setor financeiro, eles vão falar, nossa, mas a gente paga tantos IS, ICMS, IPVA, ISS, e ok, faz parte, são as regras do jogo, a gente não está aqui para discutir isso. Mas vocês já foram se informar de quantos benefícios a gente consegue trazer para a empresa e economizar isso? E eu estou falando de benefícios legais, obviamente, né? Tem alguns clientes, às vezes, que chegam e falam assim, Osiris, eu quero que você faça um planejamento tributário para nós. Falo, com todo prazer. Mas, eu só declaro 70% do meu faturamento. Falo, bom, eu não vou bater esse planejamento, eu não vou bater, tá? Mas claro que a gente tem formas de a gente trazer de maneira legal, obviamente, lícita, benefícios que possam viabilizar a contratação de outros benefícios, tá? Então, uma engenharia tributária em termos simples, o que é? É a gente entender
quais são os benefícios que cada um dos pontos de benefícios trabalhistas podem trazer. Então, quando a gente faz, por exemplo, a contratação de um funcionário PJ, de alguma forma isso se popularizou não muito pelo formato do negócio, mas pela economia tributária que gera esse formato de contratação. Mas que tipo de economia que essa contratação vai trazer? Vai trazer uma economia de INSS, vai trazer uma economia de imposto de renda, pessoa física, muitas vezes. Então, aqui, nesse formato de PJ, a gente acaba tendo um benefício que ele é de mão dupla. A empresa tem um benefício, mas o próprio trabalhador tem um benefício. Por isso que essa modalidade de contratação se popularizou. Ela não se popularizou por uma questão trabalhista. Ela se popularizou por uma questão tributária. Então aqui a gente pode falar que essa questão da pejotização é um primeiro case, vamos chamar assim, de como as empresas começaram a olhar para a parte tributária e entender que isso pode se reverter em benefícios, e nesse caso, não só para a empresa, mas também para o colaborador, porque ele vai pagar um imposto de renda diferente, porque ele vai entrar lá no MEI ou no Simples, enfim, tem todos os regimes tributários deles lá que a gente não quer, né, não precisa falar aqui, mas a empresa também ela vai ter um benefício. Mas isso é extensível a todas as empresas? Nem sempre, ok? Então, é importante a gente colocar aqui como que funciona a parte tributária. Já que eu sei, né, eu vi que a maioria das pessoas que estão aqui não tem a ciência do regime tributário que a sua empresa está enquadrada, eu quero trazer aqui para vocês de forma simples, sem juridiquês, sem explicar a origem dos tributos, que eu acho que isso não é relevante para nós, não é relevante para a nossa conversa. Mas a gente tem basicamente dois regimes, vamos colocar assim, o lucro real e o lucro presumido. Mas e o Simples? O Simples não é um regime? Tecnicamente não, tá? Ele é um benefício fiscal. Então, quando a gente fala de uma empresa que está no Simples, ela já está se utilizando de um benefício. E por que que isso é importante? Porque, via de regra, a gente não consegue acumular 2, 3, 4, 5 benefícios. Então, o que que eu quero dizer com isso? Empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, elas acabam não tendo tantas vantagens de benefícios tributários quanto empresas que estão no regime de lucro real ou de lucro presumido, tá? Isso é muito importante a gente entender na hora de a gente conseguir fazer uma engenharia tributária para uma contratação em específico, ou de um PJ, ou para a contratação de um benefício como um plano de saúde. Então, empresas que já estão no Simples, por exemplo, com a questão da pejotização, ela não tem tanta vantagem tributária quanto empresas que estão no lucro real. Ela já não paga, via de regra, o INSS patronal, por exemplo. Então, para vocês entenderem como algumas coisas vão se popularizando, acho que acabou, não, vão se popularizando, mas vira um pouco de senso comum. Empresas que estão no Simples não têm tanta vantagem em contratar PJs, além de você ter um certo risco trabalhista. Claro, o STF já decidiu que a contratação PJ é uma contratação válida, mas às vezes a gente vai replicando alguns conceitos por senso comum e isso nem sempre é a melhor forma de a gente fazer uma engenharia tributária, fazer um planejamento tributário correto. Então, aqui, a gente reforça um posicionamento que a gente tem desde a fundação do escritório. A parte estratégica. Eu sei que o RH é um dos setores muito importantes dentro de uma organização, porque ele é a parte de suprimentos de mão de obra. Muitas empresas, como na construção civil, que é um ramo que a gente está bastante habituado a trabalhar, não funcionam simplesmente sem mão de obra. Ok, eu posso ter as máquinas, eu posso ter automação, eu posso ter uma série de tecnologia, mas sem alguém operando, não funciona. Então, cada vez mais o RH, ou a gestão de pessoas, é uma parte estratégica dentro da empresa.
Foi-se o tempo que o RH, a parte de gestão de pessoas, era aquele setor burocrático que fazia a folha e mandava para assinatura e conferia e tal. Já foi. Cada vez mais a gente precisa ser estratégico. E aqui eu quero passar alguns insights para vocês, sejam vocês donos de empresas, C-levels, ou você analista de gestão de pessoas, para você entender a importância que você tem dentro daquela organização. Você tem que pensar estrategicamente. Hoje, o nosso jurídico é um jurídico estratégico, nós somos parceiros de negócios dos nossos clientes, porque a gente entende o quanto o jurídico pode agregar valor àquela empresa. O quanto o jurídico pode ser aquele setor que a empresa fala assim, não é onde eu vou perder menos, é onde eu vou ganhar mais. E o RH, a gestão de pessoas, o DP, tem que ter essa visão. Então, tem que ir muito além da questão operacional. E é importante vocês terem esse conceito, vocês abraçarem essa ideia, porque isso vai passar adiante. Isso vai chegar na diretoria, isso vai chegar no C-level, e cada vez mais o setor de vocês vai ser visto como um parceiro de negócios daquela organização. Então, é muito importante a gente estabelecer benefícios estratégicos. Às vezes, dentro do roadmap de vocês, deem preferência em contratar benefícios que trazem um maior benefício tributário para aquela empresa. Vai ser muito mais fácil vocês sentarem com uma diretoria ou com um C-level e avançar nesse projeto que vai trazer benefício tributário para aquela empresa. E aí, claro, todos os outros aqui estão relacionados às áreas de vocês. Mas entendam que isso daqui pode ser o que vai desencadear todos os outros benefícios aqui, porque muitas vezes vocês não conseguem avançar por uma questão orçamentária, mas trazendo benefícios estratégicos tributários, vocês conseguem avançar, trazendo valores mais interessantes para essa organização. Então, quais são os benefícios que podem gerar um benefício tributário? Basicamente todos os que estão aqui, mas basicamente todos os benefícios trabalhistas que estão no mercado. Mas para citar alguns aqui nominalmente, plano de saúde, a MoraCare, por exemplo, pode ser um grande parceiro de negócio de vocês. Vale alimentação e PAT. Esse daqui é um benefício que vocês dão todo dia. Nem parece mais um benefício, né? Mais uma obrigação. Auxílio educação, plano odontológico, previdência privada, programas de bem-estar. Então, muitos desses benefícios, claro que vocês já conhecem. É claro que vocês vão ter essa visão de que eu dar um Gympass pode ser legal, porque a pessoa vai cuidar do seu corpo e tal. Mas vocês já refletiram aqui como que vocês podem trazer esses benefícios todos trabalhistas, mas para a parte tributária da empresa de vocês? Eu vou desafiar vocês. Provavelmente vocês já fazem uso desses benefícios trabalhistas e não estão fazendo o aproveitamento tributário disso. Ou seja, vocês estão deixando o dinheiro na mesa. É aqui onde a gente consegue ajudá-los a entender e como a gente consegue avançar em alguns projetos. Então, eu vou aqui me ater ao plano de saúde, porque é algo onde a MoraCare é especializada e eu tenho certeza que é um dos grandes benefícios que são pedidos não só pelos trabalhadores, mas pelos setores e pela empresa de um modo geral, porque realmente o plano de saúde ele acaba sendo um grande hub para todos os outros, certo? Mas, entendam, o que eu vou falar sobre o plano de saúde, ele vale para os outros benefícios, ele vale para o plano odontológico, ele vale para o Gympass, ele vale até mesmo para aquele vale alimentação que vocês dão todos os meses. Vale alimentação, por que ele é um benefício, só para vocês entenderem? Ele não tem uma obrigação legal, ele não está na CLT como algo que você tenha que dar. Algumas convenções coletivas, sim, colocam isso como uma obrigatoriedade, mas legalmente vocês não estão. Então,
tributariamente, isso é entendido como um benefício que a empresa está concedendo para os trabalhadores. Então, o primeiro conceito que vocês têm que entender é o seguinte: todo benefício trabalhista que vocês ofertarem para os seus trabalhadores, para os seus colaboradores, que seja facultativo, tem incentivo tributário. Então, aqueles benefícios que são obrigações legais não têm esse benefício tributário. Então, a gente listou aqui alguns, mas a CLT, não sei se tão sabiamente assim, mas foi o que acabou acontecendo, não estipula a obrigatoriedade de muitos benefícios, praticamente nenhum. Então, a gente tem aqui um campo muito grande para a gente conseguir aproveitar tributariamente todo tipo de benefício. O Gympass, por exemplo, é um benefício relativamente novo, né? E tantos outros vão surgir, especialmente de educação. De educação ele é muito interessante porque você tem uma via de mão dupla. Você qualifica a sua equipe, você qualifica o seu trabalhador, o seu colaborador, mas ao mesmo tempo você acaba tendo também um incentivo tributário. Então, um exemplo prático aqui de um retorno financeiro. Empresas do lucro real e do lucro presumido, elas pagam todos os seus impostos ali de forma separada. Então aqui eu quero trazer para vocês um insight de como vocês podem entender e aplicar esses benefícios. Empresas do Simples, eles vão aglutinar todos os impostos numa DAS, né? Numa declaração do Simples. Então, pagam-se todos os impostos, claro, mas dentro de uma DAS, um imposto único, uma alíquota única, 6%, 10%, 8%. Empresas do lucro presumido, não. Cada imposto vai ter uma alíquota a depender da sua atividade ou do seu faturamento, e é aqui onde a gente ganha, potencializa o nosso benefício tributário em relação ao Simples. Porque no Simples você já está pagando uma alíquota única com alguns descontos. No lucro presumido e no lucro real, não. E aqui a gente falou de alguns benefícios previdenciários, como o INSS e tal. Esses são bem batidos e aqui eu quero trazer um novo insight. Imposto de renda e contribuição social. Aqui vocês potencializam muito o benefício tributário que vocês podem levar para a empresa de vocês, tá? Então, quando o pessoal da MoraCare for falar com vocês, eles já sabem, eles já têm essa visão. Mas quando alguém for oferecer algum benefício para vocês, desde que a sua empresa esteja no lucro presumido, mas especialmente no lucro real, entendam que vocês podem fazer benefício do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Esses benefícios somados, eles podem chegar a até 60% do valor do benefício que você está contratando. Então imagina que você foi lá com a MoraCare, falou com o Eduardo, e ele passou um plano de saúde para vocês de R$10 mil. Se você estiver no lucro real, e dependendo de como está a sua engenharia tributária, você pode economizar até 60% desse benefício. Ou seja, a empresa paga 4 e o governo paga 6. Já fica interessante, não? Na hora de você sentar com o financeiro, com o C-Level, com a diretoria, o plano já não é mais 10, o plano é 4. Já não viabiliza? Eu tenho certeza que o pessoal da MoraCare daria um desconto para vocês, mas eu duvido que chegaria a 60%. Com benefício tributário, vocês podem chegar a ter esse desconto de 60%. E aqui eu vou lançar esse desafio. Reflitam. Quantos de vocês que estão no lucro real já aproveitam esses benefícios? Se vocês não estão aproveitando, todo mês vocês estão deixando dinheiro na mesa. Então, não é só no imposto de renda e na contribuição social que vocês vão ter esses benefícios. Vocês vão agregar isso a
imposto previdenciário, todos aqueles outros benefícios que vocês têm. Então a gente pode potencializar isso em até 70% para empresas do lucro real. Mas empresas do Simples a gente não consegue fazer isso. Por isso que muitas vezes faz sentido fazer um estudo tributário da tua empresa, porque o lucro real e o lucro presumido te trazem benefícios que no Simples você não consegue acessar. Por isso que é sempre muito importante vocês estarem acompanhando isso tudo com a sua contabilidade e com um bom advogado tributarista, porque tem muito dinheiro na mesa. Então, ok, aqui todo mundo vai concordar que a nossa carga tributária é alta. Eu, venho dos Estados Unidos e lá a carga tributária, sei lá, 6%, dependendo. É baixo, Paraguai 10%, está todo mundo indo lá para o Paraguai 10% e tal. Mas vocês já viram quantos benefícios fiscais, tributários a gente pode ter? Isso são benefícios legais, tá? Isso aqui é totalmente lícito. Mas por falta de conhecimento, às vezes a gente acaba deixando esse dinheiro na mesa, tá? Então, aqui, você agir estrategicamente, você acaba tendo o benefício trabalhista, mas você acaba também tendo o benefício tributário. E isso muda totalmente o jogo, tá? Aqui a gente tem o caso de duas empresas, claro, a empresa A e a empresa B, né? Onde ela via muito os benefícios como custos, como as despesas, era muito difícil avançar e tudo mais, enquanto a outra rapidamente entendeu que esses benefícios poderiam trazer não só vantagens na hora de um recrutamento e seleção, mas também vantagem tributária. Qual dessas você acha que conseguiu atrair melhores talentos? Qual dessas duas vocês acham que conseguiram avançar tendo um menor custo? É muito importante essa reflexão, tá? Então, aqui uma provocação. O novo RH, ele tem que pensar nas pessoas, é claro, mas tem que pensar nos números, tem que ter estratégia. E aqui eu quero trazer esse insight para vocês sobre a estratégia tributária. É muito importante que vocês dominem pelo menos essa parte tributária que eu tentei explicar para vocês. Vocês não precisam ser tributaristas, é muito difícil porque tudo muda a todo momento. Mas quanto mais vocês entenderem isso, mais vantagens vocês vão trazer. Aí vocês vão falar, tudo bem, Osíris, legal, você está me passando tudo isso daqui, mas reforma tributária. A reforma tributária não vai mexer nisso. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês não vai ter nenhuma alteração em relação à reforma tributária. Então, é uma estratégia tributária que vocês podem continuar se utilizando ao longo do tempo. Então, saibam que vocês que estão aqui, vocês vão conseguir levar para a organização de vocês uma parte estratégica que eu tenho certeza que o concorrente de vocês que não está aqui não vai saber. Então é aquilo. Às vezes vocês vão estar à frente do concorrente de vocês, pelo menos nessa parte de recrutamento e seleção, trazendo talentos, que o concorrente de vocês não vai estar e ele não vai entender como que vocês conseguiram fazer tudo isso e num custo ainda menor. O conhecimento ele é muito importante, tá? Então, eu quero deixar aqui uma inspiração para vocês, tá? Empresas inteligentes não enxergam benefícios como custo. Enxergam como investimento estratégico em pessoas e investimento tributário, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês perguntarem, eu tenho certeza que algumas dúvidas surgirão, mas aqui tem um QR Code do nosso escritório, vocês vão ser direcionados aqui para o nosso LinkedIn, e lá tem o QR Code da MoraCare, vocês vão falar com... Opa, não adianta eu ficar na frente, vocês não vão conseguir acessar, né? Vocês vão falar diretamente com o Eduardo da MoraCare e eu tenho certeza que eles vão conseguir ajudá-los também nessa parte tributária, porque a gente tem essa parceria, então contem conosco para o que vocês precisarem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, por favor. Obrigada, Osíris. Imagina. Perguntas, pessoal? Quem tem empresa com plano de saúde contratado? Tem algumas, legal. E vocês sabem se é feita essa dedução ou não? Eu tenho uma pergunta. Pois para conseguir esse benefício tributário, é necessário alguma ação através de... Qual que seria o caminho?
é um caminho em conjunto com a contabilidade e a advocacia tributária, tá? Porque a gente precisa saber como que está sendo lançado isso no balancete, por isso que é importante a gente fazer um estudo próximo, tá? Então, se você é uma empresa que já tem um plano contratado e a sua empresa está no lucro presumido no real, vale a pena dar uma olhadinha nisso, tá? Porque a gente consegue realmente identificar se você já está fazendo uso do benefício ou não. Então precisa haver um intermédio profissional, tanto jurídico quanto contábil. Com certeza. É multidisciplinar, né? Então a gente vai entender ali a parte contábil, porque isso vai depender de como isso está sendo lançado no balancete, mas a gente tem que ter uma visão tributária para entender se aquela forma que está sendo lançada de uma forma que a gente consiga aproveitar esse crédito. Joia. Tá? Então, vamos lá. Ó. A gente falou aqui de contabilidade, já surgiu uma dúvida. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu me chamo Amanda e no começo você comentou pra gente que quando a gente tem algum benefício que não é legal, né? Que não é obrigatório. Não é obrigatório, mas que ele está previsto em convenção coletiva, ainda assim eu poderia utilizar desse benefício? Então, por exemplo, na minha convenção coletiva diz que eu tenho que ter o plano de saúde, mas não é uma obrigatoriedade. Né? É uma obrigatoriedade pela convenção coletiva. Nesse caso, eu também poderia ter esse benefício? Sim. Você tem esse benefício porque a convenção, em termos trabalhistas, elas têm força de lei, mas em termos fiscais, tributários, não. Então, ainda que isso seja previsto em convenção coletiva, como seguro de vida, né? Tem bastante convenção que prevê isso, a questão do vale alimentação, isso tributariamente ainda é entendido como um benefício facultativo. Na visão trabalhista, ele é um benefício obrigatório, mas na parte tributária é um benefício facultativo, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que bom, isso é bom. Então, é sinal de que ou eu expliquei muito bem, ou ninguém entendeu nada. Pessoal, muito obrigado aí por vocês terem vindo. Tem mais uma? E as ações de saúde... Desculpa, calma. Você pode ficar em pé, por gentileza? Muito obrigado. E as ações de saúde, como no caso que eu trouxe a vacinação, ou ações de campanhas temáticas como Outubro Rosa, Novembro Azul, onde a gente vai focar em trazer um bem-estar físico e emocional para os colaboradores, a gente também pode classificar isso como plano de saúde e também conseguir esses benefícios? Claro, desde que isso seja revertido em benefício ao trabalhador. Por exemplo, a gente vai fazer um treinamento lá para as empresas, para os trabalhadores e tal. Este treinamento pode sim ser deduzido. Você vai lá pegar uma nota fiscal, por exemplo, daquele fornecedor que vai estar ofertando aquele treinamento, ou, como no seu caso, né, você vai vacinar, imunizar ali os trabalhadores, você vai emitir uma nota fiscal para a empresa e isso pode sim trazer esse benefício tributário. Então, como eu falei, tudo que for de benefício trabalhista aqui, que não seja obrigatório, que seja facultativo, a gente pode enquadrar tributariamente como um benefício fiscal. Tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, quero imensamente agradecer vocês pelo tempo de vocês e qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da Moracare, eu vou estar aqui também, fiquem à vontade e eu vou ter o maior prazer em poder ajudá-los. Muito obrigada. Providenciar o guarda-chuva hoje. Deixa eu segurar aqui para você. Aqui, já foi. Deu certo? Ótimo. Saí do vídeo.